Hoje a live vai ser, eu vou produzir um porta-maternidade ao vivo aqui para vocês. E eu achei legal fazer essa live hoje no porta-maternidade, por quê, né, em Punch Needle? Justamente porque eu tenho uma encomenda no ateliê e aí eu achei bacana mostrar para vocês como é que funciona o ponto reto quando a gente faz na lã, né? E porta-maternidade normalmente a gente faz nome pequeno, né? Então eu quero mostrar tudo isso para vocês nessa live, né? Como é que eu faço. Eu já adiantei algumas coisas aqui para mostrar para vocês, porque senão também não ia dar tempo, né? Porque são várias etapas, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu só vou ligar aqui a luz para ficar mais claro e também eu vou mudar o celular de posição para ficar melhor, tá? Bom, gente, então, esse porta-maternidade é um modelo que eu faço muito no ateliê. E ele fica muito bacana, porque ele é super delicado, né? E aí o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, que esse modelo, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Quando a cliente solicitar, por exemplo, o nome do bebê, né, dessa cliente, chama Frederico. E aí, o que acontece? Frederico é um nome muito grande, né? E aí não ia caber no porta-maternidade. Então, a gente... Quer dizer, até caberia, mas aí o que iria acontecer? O tamanho da letra iria diminuir muito, né? Então, eu sugeri pra ela, ela falou, Cacá, não tem problema, pode fazer Fred. Então, a gente colocou no Fred. Eu vou mostrar pra vocês também eu já passei, né, o molde para o tecido, mas eu quero mostrar... Tava aqui na janela. A primeira parte é essa. Eu faço o nome aqui, né, do bebê no computador, no Canva, né, nesse caso eu fiz. E aí depois eu imprimo, aí eu coloco na janela, né, na claridade, coloco o tecido junto e passei, né, o nome pro tecido. E aí, como eu falei, eu já quis adiantar aqui. Por quê? Porque senão não vai dar tempo, né? Então eu já fiz as bolinhas, eu só deixei uma pra fazer aqui, porque aí vocês conseguem ver também como é que eu faço esse poazinho, que é muito bacana também. Então, eu tô fazendo num bastidor de 22 centímetros, tá? Porque é aquilo que eu falei, dependendo do nome, eu poderia fazer no de 25 centímetros se ela quisesse Frederico, mas aí iria aumentar o custo, e aí ela falou, não tem problema, vamos fazer Fred, que eu fico satisfeita. Então, a gente fez no bastidor de 22 centímetros, que é o tamanho que eu uso para fazer os meus portas-maternidades lá da Voilá. E aí, eu tô usando linho misto, tá? E o que é importante vocês saberem, gente, é aquilo que eu falei, eu sempre trabalho os meus projetos, sempre não, né, mas assim, se for boneco, flâmula, eu uso aquele bastidor que tem a tarraxa, mas quando não tem necessidade de eu tirar, né, se ele não vai no bastidor, eu posso usar aquele bastidor que tem a trava, mas quando não tem, eu já faço o meu projeto no bastidor que eu vou utilizar, tá? Só para vocês saberem. Aí eu também coloco essa fita adesiva aqui pro tecido não desfiar, tá? Porque na medida que você vai fazendo, ele vai desfiando. Então é bacana sempre passar aqui, ó, colocar um pouquinho de fita adesiva pro tecido não desfiar. Porque na medida que você vai puxando e fazendo... Aqui eu já cortei ele meio redondinho, né? Mas normalmente pode ser quadrado, depois vocês fazem um acabamento, vão diminuindo, né? Mas eu acabei cortando já redondinho o linho misto aqui. E o que é bom, importante vocês saberem também, gente, é o seguinte, nunca deixa o tecido muito próximo do bastidor, tá? Porque o Punch Needle, como é uma técnica que a gente tem que ficar sempre puxando o tecido para deixar ele bem esticado no bastidor, não coloca ele muito próximo, deixa sempre uma sobra, uns 5 centímetros de sobra, para depois vocês cortarem, tá? Então eu só vou terminar aqui de colocar a fita. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer, tá? Porque eu tô aqui com outro celular vendo, e aí na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Deixa eu só pegar aqui mais um pedaço que eu vou colocar ali e tudo certo. Aí eu coloco aqui.
Então, por que que é importante fazer isso aqui? Para o tecido não ficar desfiando, porque ele tende a desfiar na medida que você for usando ele, né? Então, pronto, aqui já tá bem. Então, já coloquei o tecido no bastidor, né? Eu tô usando linho misto. E aí, já passei o nome Fred pro tecido. E aí, o que que acontece? Eu sempre faço primeiro o contorno, né, do nome. E aí, na verdade, eu fiz esses poás, mas normalmente eu faço primeiro o nome e depois eu faço os poás. Eu só fiz especialmente para essa live os poás primeiro, para dar tempo de vocês verem. Então, eu vou utilizar, gente, essa agulha da Mercado de Acendo, tá? Mas eu poderia usar também a da Lavor de 3 milímetros, que seria a ponta mais grossa, tá? Que é essa ponta aqui. Mas no caso, eu vou optar por usar essa daqui. E aí eu até quero explicar para um pouquinho dessa agulha, que é o seguinte, ela, como eu falei para vocês, né? Existem agulhas que elas têm essa abertura, né? Que não precisa de passar fio. E também, por exemplo, esse modelo tem essa trava e não tem a opção de ajustar a ponta da agulha. Mas a Mercado de Acendo, ela vende no site, né, que você for comprar agulha, essas bolinhas, olha aqui, essas bolinhas de plástico, que é uma maneira de você diminuir a altura do seu ponto relevo, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem como é que coloca a lã na... Deixa eu deixar aqui, vou tirar aqui. Eu tô usando a lã família, tá? E aí eu vou fazer primeiro esse F. Então, vou passar pra cá, de fora pra dentro. Vou passar aqui na parte oca, né? Aí aqui, eu gosto de usar o passa-fio, apesar de não precisar, porque essa daqui é uma agulha de 3 milímetros. Então, como ela é essa agulha de 3 milímetros, ela é muito fininha aqui o buraquinho. Então, eu prefiro já passar aqui a linha, ó. Aí eu puxo. Tá vendo? Então, ó, eu já tô com a minha lã aqui. E assim, outra coisa importante, por que que eu tô trabalhando com lã? É aquilo que eu falei sempre falo pra vocês também, porque o meu ateliê, eu trabalho já com lã, porque eu faço outras técnicas, né? Então eu faço tricotã. Então eu aproveito o mesmo estoque de lã que eu tenho do tricotã para fazer meu punch needle, mas vocês poderiam fazer também com a linha de amigurumi, poderiam fazer com a bala um amigo, né? Pode fazer com a molê. Então, assim, isso daí fica a critério de vocês, desde que passe, né, essa agulha aqui a lã na agulha, tá? Ó, então vamos lá. Então, eu coloquei aqui, tá? E outra coisa importante que eu quero que vocês saibam é o seguinte, por que que eu tô fazendo no ponto reto esse porta-maternidade? Porque como é lã, no ponto relevo não vai dar leitura, tá vendo? Como a lã ela tem uma espessura muito grossinha, no ponto relevo não vai dar leitura para fazer o Fred. Então, é por isso que eu faço sempre no ponto relevo, tá? A não ser que você trabalhasse com uma agulha, por exemplo, da Lavor, essa daqui é 2 milímetros. Aí você teria que colocar mais baixinho, né? E aí você conseguiria fazer no ponto relevo com linha, por exemplo, que é um fio mais fino, entendeu? Por isso que com lã não dá, tá? Tem que ser no ponto reto. E aí, então já mostrei aqui que não dá visualização para fazer no ponto relevo. E aí o que é bacana da gente colocar essas borrachas? Porque, gente, eu acabo economizando na minha lã. Eu não preciso gastar, como vai ficar no ponto relevo aqui atrás, ó, isso aqui a gente não vai utilizar, né? Então, é melhor eu colocar 2 borrachinhas dessa pra eu economizar a minha lã. Aí, tá? Então, acho que essa é a vantagem para quem não tem agulha que não ajusta, combinado? Aí, o que a gente faz aqui? O tecido tá bem esticado, né? E aí, eu vou perfurando aqui, né? Eu vou virar, vou puxar aqui, porque no caso vai ser meu ponto reto.
pode deixar assim, ó, um pouquinho sobrando. E aí, ó, eu vou do lado dele, perfurando o tecido. Do lado, não é em cima, tá? E aí eu vou acompanhando a letra aqui, ó. Edna, eu acho que agora você vai conseguir entender como é que faz um ponto reto bacana, pra não ficar bem feito, né? E um do ladinho do outro. Deixar sempre uma sobra aqui, tá? Nunca deixa o fio muito rente, muito justo. Vocês têm que tirar sempre um pouco de linha do novelo, tá bom? Boa tarde, todo mundo. Aí, ó, vamos continuar a fazer a... E como é que pega a caneta, né? A agulha mágica. Exatamente assim como eu tô pegando, tá? Deixando o fio por cima da minha mão. E aí a gente vai fazendo aqui. Vocês estão vendo como o bastidor, ele sempre também tá em movimento? Isso é uma coisa muito importante também de vocês saberem, tá? Porque ele não fica estático. Outra coisa, na hora que vocês forem perfurar o tecido, como ele é um linho misto, vai devagarzinho, que aí não vai abrir muito a trama. Não é que eu não abrir, ele não vai desfiar. Porque dependendo do jeito que você vai... ele pode desfiar da parte de fora aqui, o tecido, tá? Então, ó, aí vai acompanhando. Aqui tem que deixar pra fora. Deixa eu deixar aqui o celular desse lado. Ó, aí vai contornando. E aí a gente vai, o que vai acontecendo? A gente vai preenchendo, né, o espaço. Na verdade, vocês podem usar a criatividade de vocês também, né? Porque essa cliente, ela queria, por exemplo, vocês podem fazer o contorno, né, de uma cor e a parte de dentro outra, né? Eu acho que ia ficar bem bonito também. O que é legal do Pantinido é justamente isso, que a gente pode usar a nossa imaginação pra fazer o que a gente quiser, né? E é isso, gente, não é em cima do outro ponto, entendeu? É do lado. Esse que é o mais importante de vocês saberem no ponto reto, para todas as espessuras de agulhas. E o que acontece? Que a seguidora Edna, ela falou que ela estava tendo dificuldade de fazer o ponto reto com a agulha, com a linha. É porque a linha, ela é muito fininha, né? Então, realmente acaba sendo mais difícil. Com a lã, como ela é mais grossinha, ela preenche um espaço melhor, né? Então, quanto mais fino for a sua linha, o seu fio, mais difícil vai ser para você preencher e não dar... e não ficar aparecendo o tecido, né? Então, ó, o F aqui, por exemplo, eu já fiz. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar, né, segurar esse fio e puxar a minha agulha. Puxei, vou cortar e vou colocar pra baixo aqui. Aí, aqui o F eu já fiz. O que a gente pode fazer aqui que a gente precisa... Eu não tô conseguindo... não, aqui tá certo. Aqui, essa tesourinha também é um material que vocês vão utilizar demais no Pantinido, porque quando você vê que tem um pontinho um pouco mais pra cima, você vai com a pontinha de uma da tesourinha e você coloca pra dentro. Aí você vai ajeitar o seu ponto pra ele ficar bem bonitinho aqui no tecido. O que eu percebi aqui, ó, tá precisando de um pontinho aqui, eu já consigo visualizar. Aí eu fiz o arremate, não tem problema nenhum. Ah, tá, faltou aqui. Eu vou entrar aqui, ó. Eu tô vendo que tem um espaço aqui, tá vendo? Aí você vai, coloca pra dentro, né? Puxa, puxei. E vamos preencher aqui o espaço pra não ficar com nenhuma falhinha aparecendo o tecido. Aí eu vou puxar de novo e vou cortar, puxo pra dentro. Aí aqui, ó, novamente, eu vou ajeitar, ó. Aí o F eu já fiz.
E é aquilo que eu tô falando, vocês estão vendo, ó, o exemplo que eu quero dar pra vocês. E não é qualquer desenho que a gente consegue fazer no ponto relevo com lã, tá? O Fred teria que ser 4 vezes maior pra poder conseguir fazer no ponto relevo, entendeu? Eu tenho que ampliar muito o nome, mas aí já não é o caso, porque ninguém quer um bastidor, sei lá, de 40 centímetros, né, ou de 35. Como é mais delicado, por isso que a gente tem que fazer no ponto reto, entendeu? Aí agora eu vou fazer no laranja. Eu vou tirar aqui a minha agulha, vou trocar e vou colocar. Vocês têm alguma dúvida? Pode falar, hein? Vou colocar aqui agora o laranja. Ela quis no tom terroso. Na verdade, o que aconteceu? Ela encomendou também um arco-íris, né? Que eu faço no ateliê. E o arco-íris que ela encomendou é no tom terroso. Então ela falou, Cacá, faz aí do jeito que você achar mais bonito, mas eu quero com as mesmas cores do arco-íris. E aí por isso que eu optei em fazer, né, com essas cores aqui, que são exatamente as cores que eu vou utilizar, exceto porque tem um dourado também, mas o dourado eu não consigo fazer aqui no Punch Needle. E aí, por isso que eu não fiz. Então, ó, a agulha tá aqui, já tô com as minhas argolinhas aqui pra diminuir meu ponto relevo, pra não gastar tanto. Vou tirar aqui, ó, um pouco de lã pra não ficar muito justo, porque se fica justo o ponto não fixa lá embaixo, porque na hora que você for subir, ele não vai fixar, porque tá muito próximo, né? Tá com pouca lã. E aí, aqui a mesma coisa, ó, eu vou no reto aqui, ó, no R, puxei. Esse bastidor fica tão lindo. Esses poás também dá pra fazer em outra cor, né? Mas é porque ela optou em fazer nesse preto, que sai super bem também. Eu gosto muito dele. Mas pra menina, pode usar lilás, né? Pode usar mostarda. Não nesse modelo, né? O lilás. Mas, enfim, você pode fazer uma letra de cada cor. Você pode fazer todo ele na mesma cor, né? Que fica muito bonito. E aí, ó, eu vou seguindo a letra R aqui. Por enquanto, eu não tive necessidade de ajustar o bastidor, mas se precisar, ó, eu sempre pego a ponta da mesa para puxar o tecido, tá? E porque bastidor com tecido frouxo, a tendência é sair do bastidor, e aí não é legal. Vocês estão reparando que o jateado também é sempre na direção que eu quero ir, né? Tô virando o bastidor, aqui saiu porque grudou aqui na fita adesiva. Mas, ó, o jateado sempre na direção que eu quero ir. E aí a gente vai fazendo a letra R. E aí, gente, é isso. Como a linha tá essa é de 3 milímetros, né? Você poderia usar também essa lã, quer dizer, desculpa, não é linha. Ela vai bem também com a agulha de 4 milímetros, tá? Mas eu tô fazendo nessa daqui de 3, que também vai super bem. Ela fica bem no diâmetro do espaço da agulha. Então fica ótimo, ó. Aí eu vou aqui, aí eu acho que é sempre bacana vocês seguirem, né, o contorno do que vocês estiverem fazendo, e sempre de fora pra dentro, tá? Que também é uma outra coisa que eu recomendo vocês fazerem. Aí, ó, esse barulhinho é a trama abrindo. Ninguém tem dúvida, não é possível. Ó, eu vou perfurando aqui. Aí, por exemplo, aqui, gente, dá pra subir. Mas se você quisesse finalizar ali e começar a preencher do outro lado, dá também, entendeu? Mas, ó, como já tinha um caminhozinho que dava pra seguir,
eu já fui fazendo. Aí aqui, às vezes, depois vocês, ó, a minha lã já tá curta. Senão, não vai dar. Aí pega mais, solta, né? E bora fazer. É muito gostoso, gente. E esse daqui eu misturo um pouco com fio de meada, né? Ah, Cacá, por que você também não tá fazendo com fio de meada? Uma porque minha agulha é de 3 milímetros, né? E a outra é aquilo que eu falo, eu acho que o fio de meada, ele não rende tanto, sabe? Então, é melhor trabalhar com linha. Assim, ó, quando subir assim, ó, só puxar pra voltar, tá? Não pode ficar sobrando. Tem que sempre ir puxando. E como a agulha o fio tá bem certinho, ele nunca sai, vocês perceberam? É porque o material tá adequado para esse tipo de trabalho, ó. Parei aqui. Aí, ó, já fiz, né? O que vai precisar ser feito? Sempre no final, que você terminou o trabalho, precisa colocar. Aí tem gente que prefere fazer primeiro tudo para depois ajustar aqui, colocar para dentro, né? O fio, ó. Mas essa tesourinha, ela é fundamental, porque precisa ajeitar os pontos aqui para ficar bonito, ó. Aí, tá vendo? Não tem visualização nenhuma no ponto relevo. E aí, por isso que eu faço no ponto reto. Pronto, já acabei aqui. Agora eu vou trocar o meu fio, né? Que eu vou colocar o cru. Eu usei a caneta fantasminha, porque... O joia, Edna, tá certo. Tem que prestar atenção, ficar ligada, porque isso daqui é ouro mesmo. Tô falando tudo aqui, tô entregando todos os meus... a maneira de como é que faz o porta-maternidade. Na verdade, esse é um dos modelos, né? Mas vocês podem colocar um desenho aqui com um nome, né? Vocês podem fazer num bastidor maior, se vocês quiserem. Eu acho que é assim, ó, até 25 centímetros, eu acho que fica legal. Aí, mais do que isso, vocês têm que adequar, entendeu? Ou diminuir o nome igual esse, que era Frederico, e aí eu coloquei menor... Ou conversa, né, com a cliente, com a pessoa, fala, vamos diminuir, ou então vamos fazer de outro modelo, se o nome for muito grande. Ó, e aqui eu vou colocar, e aí eu vou soltar aqui o meu... É rapidinho, exatamente. Se você tem essa como eu poderia dizer... esse planejamento de não precisar também fazer muita coisa elaborada, porque nos meus trabalhos, assim, almofada, por exemplo, o meu estilo de almofada no ateliê Voilá, eu faço bem com bastante estampa, com bastante desenho, mas você não precisa, entendeu? Você pode pegar só a silhueta, aí você pode fazer coisas pequenas, né? Porque aí você não precisa fazer coisas muito grandes, e aí você acaba rapidinho. Só que nesse porta-maternidade, por exemplo, o que é o mais demorado? São esses poás aqui, que eu já adiantei, entendeu? Porque o poá aqui é o que mais demora aqui pra fazer nessa técnica, porque tem que fazer um por um, né? Então ele é bem... Ele é trabalhoso, na verdade, esse porta-maternidade, pelos poás. O tecido não tá laceando, vocês estão vendo? Por isso que eu não tô puxando toda hora. Vocês têm que sentir no trabalho de vocês que se tá laceando. Se tiver laceando, vocês têm que puxar o bastidor para não sair. Porque não é legal, depois vocês têm que centralizar de novo, sabe? Então, toma esse cuidado pra tentar fazer com que não saia. Ó como tá minha mão, ó. Tô segurando com o dedão aqui, e aí eu vou, ó, giro, e aí eu vou fazendo aqui. Nossa, eu faço tanto esse porta-maternidade, esse modelo no ateliê, eu acho que eu já fiz uns 30 desse.
As pessoas gostam muito dele. É que fica muito chiquezinho, eu acho. O linho misto eu gosto bastante também. Ele dá um toque muito especial. Eu acho que fica muito charmoso. Ó, e aí, gente, vocês, quando vocês perfurarem, tenta ver se vocês não estão perfurando a lã embaixo, pra não desfiar aqui, tá vendo? O meu eu não desfiei, mas pode acontecer, dependendo da agulha que vocês tenham, né? E se você for muito em cima do outro ponto, por isso que não pode, tem que ir do lado, paralelo ao outro ponto, pra preencher. Porque aí você também acaba não desfiando, né, a linha, quer dizer, a lã, né? E aí não pode também ficar indo muito em cima toda hora do mesmo ponto, porque aí acaba, se for, por exemplo, um fio que é inadequado, acaba rasgando, como daquela seguidora que me falou que estava rasgando tecido e tal. Você não pode ir muitas vezes no mesmo lugar, entendeu? Ó, você já sentiu, porque aqui eu tô vendo que tem umas falhinhas aqui, eu só vou passar aqui um pouquinho, mas eu já vou parar também, porque não tem necessidade de ficar indo toda hora, encher muito. Aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar pra dentro esse aqui, que eu tô achando que tá muito pra fora. Depois é só passar um secador de cabelo, ou um ferro não, né? Mas um secador de cabelo pra sair esse vermelhinho que é a caneta fantasminha, né? Aí, ó, já preenchi o meu Oi, Magda, tudo bem? E aí agora eu vou colocar essa cor, que eu acho linda também. E aí assim, começou a fazer com... Olha aqui, ó, não dá visualização. Começou a fazer com uma agulha, né, gente? Vamos fazer até o final com ela, né? Então eu vou tirar aqui as minhas argolinhas. Pra quem não pegou essas argolinhas, gente, elas são boas para economizar no ponto relevo. Porque como eu tô fazendo no ponto reto, na lã, essas argolas, elas são boas, ela serve para diminuir o seu ponto, quando a sua agulha não ajusta, tá? Então, eu só vou precisar do passa-fio aqui para colocar. Ó. Aí, coloquei. Eu gosto muito também dessa marca da Mercado de Acendo. Eu sou muito fã. Foi a primeira agulha que eu trabalhei. Eu acho que ela tem um custo bom também. E aí eu tenho a de 3 e a de 4 milímetros dela. Porque a primeira que eu comprei foi a de 4 milímetros. Mas depois foi isso. Eu percebi que no universo infantil eu tinha essa necessidade de fazer coisas menores. Coisa que com a agulha de 4 milímetros eu não consigo fazer muito, né? Nomes muito pequenos, né? Então eu comprei a de 3, que foi ótimo. E é uma agulha que eu adoro. E aqui é a mesma coisa, ó, a gente vai colocar devagar, vocês viram? Pra não rasgar o fio. Aí eu vou, ó, deixar um pouquinho. Tá vendo como diminui, ó? Isso aqui, se não tivesse sem a argolinha, eu ia estar uma altura assim, entendeu? Aí é bobeira, não tem necessidade. Aí a gente vai também colocando aqui, ó. É isso que eu falei, do lado. Aí, ó, sempre solto. Vou soltar mais. E isso tudo, gente, é isso que eu falo, essa questão de como é o processo que vocês precisam entender. Se eu tivesse pegando a caneta assim, por exemplo, ia estar errado, vocês não iam conseguir fazer. Se eu tivesse com um fio muito curto, ia estar errado, não ia estar conseguindo fazer. Se o meu bastidor, o meu tecido tivesse muito folgado também, a chance dele sair é grande, então eu tenho que sempre apertar ele aqui, ó, dar uma ajustada. Tem que tomar cuidado que quando a gente fala, né, em porta-maternidade, a gente trabalha com letra. Então, na medida que a gente puxa, toma cuidado pra também a letra não ficar torcida, sabe? Torcida assim, desconfigurada, né? Porque quando vai puxando muito tecido, pode acontecer isso. Mas, ó, perfurou, subiu, vai pro próximo. E o bastidor, vocês estão vendo, né? Sempre em movimento.
Oi, Filipa, tudo bem? Tô aqui mostrando, ó, isso aqui tem que tomar cuidado também, ó. Tem que tirar o sinozinho, tá? Porque senão ele ia puxar, tava com pouco fio aqui. Aí, ó. Devagar, não precisa ser com muita força. É esse tamanho de letra, gente, eu coloquei em 4 centímetros, tá? Mas vocês, isso que eu falo, dependendo do nome, você pode fazer até com 5 centímetros. Se for, por exemplo, um Lara, que só tem 4 letras, né? Se você achar bonito. Ou então não, continua fazendo o Lara igual esse tamanho. Eu fiz de 4 centímetros. Porque eu achei que de 3 ficou muito pequenininho. Eu fiz um de 3, mas aí eu achei melhor fazer, ó, vou te soltar mais. Fazer com 4 centímetros pra ficar um pouquinho maior. Aqui já tá acabando também, ó. O segredo é esse, é não ir em cima do ponto, é ir do lado do ponto. Você pode até ir empurrando o vizinho um pouquinho para dar um chega pra lá nele, para você encaixar melhor o outro, ó. Aqui também já tô quase terminando. E aí, gente, a variedade de peças, né, de porta-maternidade que a gente pode fazer, você pode, já vou explicar pra vocês, a variedade que, ó, aqui, por exemplo, pra não continuar, eu vou finalizar, cortei e vou puxar pra dentro, porque eu tenho que esconder aqui o fio. Aí, ó, aqui também eu consigo ver que eu posso ir um pouquinho mais aqui, ó. Aí, ó, vou colocar aqui minha agulha, puxo pra baixo e devagarzinho eu vou preenchendo esse espaço que eu tô vendo que tá... Eu tô vendo linho misto, né? Então, onde a gente vê linho misto, a gente coloca aqui. Coloquei pra dentro. Aí, ó, aquilo que eu falei, às vezes pode acontecer isso aqui também, ó, do ponto sair. Por que que eu falo que é tão importante essa tesourinha? Pra isso, ó, pra você colocar o ponto de volta, pra ele não sair, tá? Pronto. Aí aqui também, ó, vou colocar mais pra dentro porque ficou pra fora. Aqui também. Aí, isso daqui eu acho já uma outra terapia, que é ficar colocando pra dentro. Vocês acham? Vocês já tentaram fazer isso? E vocês acharam isso também? Eu acho muito gostoso fazer isso. Ajeitar os pontos, porque é uma maneira do ponto ficar bonito também, entendeu? Vocês podem puxar com a mão embaixo. Ó, aí eu fiz o Fred. Gracinha, né? Que fica. E aí, o que que eu faço agora? Eu vou pra etapa do arremate aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar essas pontinhas que sobraram, tá? Ó, não dá pra ver nada do nome. Tá vendo? Por isso tem que partir pra linha fina, caso queira fazer o ponto relevo. Porque é muito pequeno o espaço que a gente tem pra poder trabalhar e por isso que não dá essa visualização, tá? E aí, pronto. Ó, vou cortar mais aqui. Cortei. Eu vou pegar agora cola com um pouquinho de água. Vou até pegar minha água daqui. Ai, eu até coloquei demais, na verdade. Eu vou pegar a cola Cascorês. Como é um trabalho, gente, que eu vou fechar ele, eu passo para nesse caso, né? Depende do trabalho que vocês fizerem, tá? Você vai fazer um tipo de arremate, tá bom? Então, nesse caso do porta-maternidade, pode ser somente a cola, porque a gente vai fechar.
E aí eu vou mostrar pra vocês que eu não vou conseguir finalizar ele todo, por quê? Porque eu preciso esperar deixar secar de um dia pro outro, porque eu finalizo com feltro, tá? Então, se eu colocar a cola aqui molhada, ele vai marcar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui a sobra, né? Então, eu já vi aqui que tá tudo certinho, né? Aí, agora sim, eu vou tirar esse excesso, porque eu vou fazer essa virada pra baixo, pra fazer o acabamento, né? Então, a gente corta. Eu não coloquei a cola cascorês primeiro, porque é melhor eu finalizar aqui, pra depois passar a cola pra deixar secar. E aí, normalmente, é de um dia pro outro, tá? Coloca um pouquinho de água pra diluir. Aqui, ó, posso cortar um... Aqui eu já posso tirar Ui, meu... Tem que diminuir até na altura da espessura do bastidor, né? Então a gente tem que ir indo vendo, ó. Aqui já dá, aqui também. Aqui eu vou também cortar mais um pouquinho. E aí eu gosto de usar essa cola aqui pra fechar. Pode ser cola quente? Pode ser cola quente também. Quem tiver a pistolinha pode usar. Eu tenho, mas eu tô tão acostumada com essa cola aqui. É porque eu acho que a cola quente precisa de tomada pra ligar, mas assim, dá super pra usar também a cola quente, tá? Aí a gente vai assar aqui. Deixa eu ver se todo ele tá dando pra eu... Acho que tá. Só vou cortar um pouquinho mais nesse daqui. Aí eu vou Essa cola aqui, ela é ótima, porque ela é pra tecido. Então, eu gosto. E aí eu vou com o dedo mesmo, gente. Eu vou aqui, ó. Eu já vou fazendo a vira. Espero um pouquinho, né? Porque ela precisa deixar um pouco... secar um pouquinho pra... Ó. Vai sempre passando a cola. Já vou colocar em bastante lugar, que eu já faço assim, ó, que já... Tem que tomar cuidado pra não ir no tecido, tá? Pra não descer muito pro tecido. Então, coloca uma quantidade que você consiga... Aí depois eu tiro aqui um pouco do excesso na minha mão. E ela demora um pouquinho pra absorver. Não sei se vocês conhecem essa cola. Vocês já conheciam essa cola? Ó, tá vendo? Aí já vai virando aqui, fazendo a vira. Eu vou fazer o poá pra vocês, porque até eu virar tudo, pra não demorar muito. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu tentar só, é que vai demorar um pouquinho. E aí eu tô querendo já ensinar pra vocês a fazer esse...
Com a mão mesmo, vocês podem... Depois, ó, só passar de novo, que é aquilo que eu falei, ela precisa secar pra ela aderir bem. Aqui ficou um pedacinho da fita, mas vocês podem tirar também pra... Ó. A fita é ótima, porque a maioria dos tecidos, eles desfiam. E aí, se você não deixar uma sobra considerável pro seu... tecido, no tecido, aí você não, se caso sair do bastidor, você não vai conseguir colocar de volta, entendeu? Por isso que é importante vocês deixarem sempre sobra no bastidor para fazer seu projeto, tá? Tô finalizando aqui, vai dar tempo de eu fazer o poá, e aí depois eu vou passar a cola. Depois vocês passam de novo o dedo. Depois vocês veem, né, onde vocês têm que dar um retoque de colinha. Mas só para não demorar muito aqui, eu vou ensinar vocês agora a fazerem esse poá daqui do bastidor. Eu pego um fio de meada da Anchor. E é aquilo que eu falei, tem uma paleta infinita de cores lindas da Anchor, então é muito legal. E aí eu faço o seguinte, eu dou uma batidinha aqui pra saber se tá tudo limpinho. Aqui é bom sempre deixar a prancha limpa também. Eu dou um nó aqui na ponta, tá? No final dela. E aí eu corto mais ou menos 15 centímetros. Tô com minha mão cheia de cola. E aí eu deixei um pra vocês verem como eu faço. Vou soprar aqui. Eu acho que falta, né, eu colocar aqui, exatamente aqui, ó, o que tá faltando. E aí eu vou primeiro, vou preenchendo, né, de uma maneira que eu começo de fora pra dentro. Aí, como tá com nó, né, eu vou fazer 3 voltas, 1, 2, 3, coloco de novo. E aqui eu vou puxar pra não sair. E ó, puxei. Aí, o que vai fazer? Você tá vendo que tá mais gordinho? Vocês estão vendo? Vou virar aqui, puxar, que é quando ele vai ajeitar. Vai diminuir lá. Ó, tá vendo? Diminuiu. Aí eu corto. E prontinho. Que gracinha. E é isso que eu falei. O mais trabalhoso desse porta-maternidade é justamente fazer esses poás. Eu queria mostrar pra vocês agora aquilo que eu falei. Eu não vou conseguir fazer todo, fechar, porque eu preciso secar, né? Aqui atrás pra arrematar. Então, só vou mostrar aqui, ó. Pincel, cola branca com água diluída. Tem que tomar cuidado, porque a proporção é 70% de cola, 30% água, tá? E aí, a gente vai colocando aqui o cola aqui, e é isso que vai grudar o seu ponto, entendeu? Então, tem que passar bem aqui, ó, também na pontinha, ó, pra ficar com a cola. E não pode ter muita água pra não descer pra cá a cola, entendeu? Então, isso que vocês têm que... A água, na verdade, gente, é só pra dar uma diluída na cola, pra render mais, sabe? E aí pode ser a Cascorês, que é a que eu uso nos meus trabalhos. Aí eu passo aqui. Esse momento eu tenho que tomar cuidado, porque... pra não... cair no tecido, né? Porque se cair no tecido pode manchar, e aí tá com um projeto quase pronto, vocês podem perder. Aqui.
Aí esse daqui, ó, pode passar pra cá, ó, que vai grudar, a cola seca, entendeu? Aí quando secar vai ficar durinho isso aqui. Ó, fica muito bonito. E é isso que eu falei, né? Não necessariamente vocês... Aí é isso, tem que deixar secado um dia pro outro, que vai demorar. Passa uma demão, que já é o suficiente para esse tipo de trabalho que eu tô fazendo, tá? Nas outras peças eu tenho outros tipos de arremates. E aí, o que eu faço? Eu pego um diâmetro, né, de 22 centímetros. Esse, no caso, foi um André que eu fiz, né? E ele tem 22 centímetros, tá vendo? É exatamente do tamanho pra gente fechar. Então, eu já cortei aqui no feltro. Eu gosto de trabalhar com feltro, tá? Tem gente que gosta de trabalhar com papel, tipo uma cartolina mais dura, né? Mas eu não gosto. Eu acho que trabalho manual, eu não sei. Eu gosto do feltro. Que aí eu não vou colocar, porque senão eu vou manchar, tá? Mas assim, ó, colocaria aqui, tá? Exatamente aqui, passaria cola na bordinha. E antes disso, vocês precisam colocar esse gancho, né? Que é só costurar. Então, vocês vão pegar aqui, ó. Vou deixar aqui. Pra fazer esse daqui, vocês vão precisar da agulha, né? De um fiozinho. Pode ser preto mesmo, né? A gente coloca aqui, dá um nó. Ou poderia ser até na cor mas eu não tenho aqui, mas eu vou fazer com esse daqui mesmo. É super simples também. Aí a gente costura ele, né? Até ele... Coloquei aqui, ó. E aí eu vou de dentro pra fora, né? Que aí eu vou colocar o meu ganchinho pra poder pendurar na porta da maternidade, né? Na parede. Aí dá um nó. Aí dá pra ir de novo, ó, fazer mais um, por exemplo, só pra ir mais uma vez pra lá. Pra ficar bem presinho. Aqui, aí eu vou dar mais um nó. Esse aqui pode cortar mais um pouquinho pra não ficar... Deixa eu... Pra não ficar aparecendo. E aí, depois que secar, a gente, coloca aqui, fecha. Aí vocês têm que ver, assim, pra não ficar torto, né? Então, vocês têm que medir direitinho aqui onde vai exatamente tem que ser bem no meio, tá? Do bastidor, porque senão pode ficar, quando você for pendurar, pode ficar torto, tá bom? Então, é isso. Então, fiz aqui com vocês hoje esse bastidor lindo, que eu adoro esse modelo. O que eu ia falar pra vocês é o seguinte, eu tinha feito, olha a diferença, quando a letra de forma tem 3 centímetros. Olha como fica menorzinho, tá vendo? Aí eu achei que ia ficar muito pequenininho, porque o D eu fiquei com medo de ficar com uma letra O, vocês não acham? Aí eu falei, ah não, vou fazer um pouco maior. Aí eu fiz com 4 centímetros. Eu tava achando que não tava dando a visualização do D. Aí por isso que eu optei em fazer por 4. Mas também, dependendo do nome, dá pra fazer por 3. Isso aí, gente, na verdade, eu acho que tem que ser no mínimo 3, no máximo 5, pra não ficar muito grandão também, sabe? Mas aí vocês que escolhem, né? Eu acho que... Isso aí não tem muito critério, sabe? É uma coisa que cabe a cada uma de vocês escolherem.